Uniclac. Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre circunstâncias, causas de aumento, causas de diminuição, circunstâncias agravantes e atenuantes da pena. Nós estamos caminhando no nosso Código Penal e essa parte de penas é muito importante porque nós vamos ver isso inclusive na parte geral ainda do Código Penal e nós vamos estudar isso também quando entrarmos em crimes em espécie, porque lá nos crimes em espécies vão ter as agravantes, as atenuantes, tá ok? As causas que majoram e que diminuem a nossa pena. Então, para cada tipo penal, nós vamos ter aí critérios diferentes. Para cada tipo penal, nós temos causas que aumentam e causas que diminuem. Claro, precisamos conhecer as genéricas, tá? Que estão na parte geral do Código. Quando caminharmos para crimes em espécie, nós vamos conhecer dentro dos crimes em espécie cada uma delas, tá bom? Então, por enquanto, vamos lá para as circunstâncias atenuantes e agravantes. Primeira coisa, circunstâncias judiciais. Pessoal, quando nós falamos de circunstâncias judiciais, eu preciso que vocês saibam que eu tenho de duas ordens. Esta circunstância pode ser subjetiva ou pode ser objetiva. Quando falamos em circunstâncias subjetivas, sub de sujeito, estamos falando de circunstâncias judiciais relativas à pessoa, relativas ao infrator, relativas ao sujeito. Quando falamos de objetivas, estamos falando aí em relação ao fato criminoso, em relação à infração penal, em relação ao crime cometido, tá bom? Coloquei este adendo para você. Se cair, pessoal, eu não gosto que gravem, decorem circunstâncias, causas de aumento, porque isso aqui é muito dedutivo, é muito complexo que você grave todas elas. É muito difícil gravar todas elas, são várias causas, né? Nós precisamos conhecê-las e saber distinguir no momento da prova e não decorá-las. Mas uma coisa que eu sempre digo que é legal que você tenha em mente, e seja aí de qualquer forma, é que a culpabilidade não é nem objetiva e nem subjetiva. A culpabilidade é uma circunstância judicial considerada como genérica. Ela não é nem em relação ao fato e nem em relação à pessoa, tá ok? Ela é genérica. Então, se a tua banca cobrar de qualquer forma ou em qualquer alternativa, dizendo aí que a questão da culpabilidade tem natureza objetiva, tem natureza subjetiva, pessoal, estarão erradas, tá ok? A culpabilidade, ela tem natureza genérica, tá bom? Então, se cair para vocês, ela tem natureza genérica. Vamos adiante. Maus antecedentes. Pessoal, quando nós falamos em maus antecedentes, é o que vem para trás, é a tua vida criminal daqui para trás, tá ok? Do cometimento desta infração aqui para trás. O que você tem em relação à sua vida pretérita, ao seu passado, nós vamos sempre olhar para trás. É aquela coisa, né? Seu passado te condena. É isso mesmo, pessoal. Maus antecedentes nada mais é do que aquele bordão, aquele ditado, o seu passado te condena. O que você fez? Hoje você cometeu um 121, homicídio, matar alguém. Vamos olhar lá atrás. O que você já fez? Você já tem uns 5 homicídios para trás, meu Deus. Você tem maus antecedentes, tá ok? É o que você fez lá atrás. Se você hoje cometeu um 121, um homicídio, matar alguém, mas sua ficha é limpinha, você não tem nada lá para trás, quer dizer que você tem bons antecedentes, tá bom? Na prática, coloquei para vocês a sua vida pregressa. Vamos lá. Esses antecedentes têm que constar na sua folha de antecedentes, conhecida como FA. Quando o Ministério Público oferta a denúncia ou a queixa-crime lá, né, na questão aí de denúncia se for o Ministério Público, queixa-crime se for o particular, o juiz vai extrair a sua folha de antecedentes, vai acompanhar essa denúncia, a sua folha de antecedentes. Quando o Ministério Público oferta a denúncia, a sua folha de antecedentes vai junto com esta oferta de denúncia, junto com essa documentação. E esta folha, esse FA, já é capaz de me dizer se você tem bons ou maus antecedentes, tá bom? Isso é a sua capivara, né? No linguajar policial, a gente chama isso de ficha corrida de capivara. Pessoal, muito cuidado com isso, porque os maus antecedentes, eles podem sim levar a uma elevação da sua pena base, tá? Mas muito cuidado, que os maus antecedentes, eles não são por si só critérios para isso, tá bom? Eu preciso de outros critérios, mas claro, vamos supor que no meu exemplo, você já cometeu um 121, matar alguém. Só que, pessoal, lá na tua capivara você já tem vários 121, você tem pelo menos 20 passagens pelo 121.
Na hora de pedir aí um habeas corpus, um livramento, uma revogação de prisão preventiva, você acha que o juiz, ao analisar a sua capivara aí, a sua FA, ele vai conceder para você um habeas corpus? Claro que não. O risco de reiteração da conduta aqui é muito grande. Ele não vai te conceder esse habeas corpus, tá bom? E aí, diferentemente de uma pessoa que cometeu um 121, que tem bons antecedentes, pode ser que ele conceda esse habeas corpus sim, sem problema nenhum. Não é porque o crime é de homicídio que ele não pode responder em liberdade. Vamos supor que o crime é de homicídio, mas que ele vem colaborando com as investigações, tá ok? Ou outros critérios que nós temos na lei, né? A mãe, que é indispensável aos cuidados de um filho deficiente ou um filho menor, né? Ou o pai também, sem problema nenhum. Então nós temos outros critérios legais. Não é pela gravidade em abstrato do delito que eu vou decidir se a pessoa tem ou não direito a um habeas corpus, uma revogação de prisão. Nós precisamos olhar o conjunto. Mas eu preciso que vocês saibam que maus antecedentes são as questões pretéritas criminais do indivíduo, tá bom? A nossa FA, folha de antecedentes, que vai constar todos os antecedentes, e aí nós chamamos isso de vulgo capivara. Conduta social. Pessoal, cuidado com a conduta social, porque conduta social é o seu comportamento perante a sociedade. Você pode ser um criminoso, reincidente contumaz e ter uma conduta social privilegiada, muito boa. Você pode se dar muito bem com a sociedade. Não é porque você é um criminoso ou não é porque você cometeu um ou mais delitos que você não tem uma conduta social boa. Este é o seu relacionamento com as pessoas próximas a você, com a sociedade, ok? A conduta social tem a ver com o seu temperamento. Se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa agressiva, tá ok? Se você tem vício, por exemplo, de jogos, de bebida, de droga, ou não, se você é uma pessoa tranquila. Vamos supor que o seu comportamento e sua conduta social sejam excelentes. Você cometeu aí, vamos supor, um tráfico de drogas. Só que você trabalha, tem carteira assinada, você não bebe, não joga, não fuma, você não usa drogas, você apenas faz o tráfico, você apenas comercializa a substância entorpecente. Você se dá bem com os seus vizinhos, com o seu patrão, por exemplo, tá ok? Quer dizer, a sua conduta social ela é impecável, porém, você cometeu aí no meu exemplo o artigo 33 da Lei de Drogas. Então, cuidado, que não é porque o indivíduo cometeu uma infração penal que a conduta social dele é reprovável, tá ok? A conduta social, neste caso, eu estou falando do comportamento do agente perante a sociedade e não perante a infração praticada, tá bom? Tudo isso para saber se a conduta social dele influencia ou não, tá, no cometimento de crimes. Pessoal, o juiz leva em consideração a conduta social para fins de habeas corpus ou revogação de uma prisão preventiva? Claro que sim. Vamos supor que a pessoa é agressiva, tá? Ela é agressiva, ela não se dá bem em sociedade, o temperamento dela é agressivo, ela é dotada de vários vícios. Claro que o juiz vai levar isso em consideração. Se você colocar uma pessoa que cometeu a mesma infração penal e que tem uma conduta social agradável, é diferente de uma pessoa que tem uma conduta social desviada. Entendeu, pessoal? Então, justamente por isso que conduta social também abrange aí a análise das minhas circunstâncias. Ter uma boa conduta social é muito relevante para que eu possa ter benesses aí junto ao magistrado no que tange a aplicação da minha pena. Vou apagar a telinha para não ficar muito riscado para vocês. Vamos lá. Personalidade do agente. Também analisa a personalidade do agente, tá bom? Vamos lá. É muito complicado distinguir a conduta social da personalidade do agente, porque na conduta social nós também buscamos, de certa forma, extrair a personalidade do agente. Por exemplo, eu acabei de mencionar para vocês se ele é calmo, se ele é agressivo. Então isso também é personalidade do agente. E eu extraí do livro do Greco, tá ok? Um critériozinho aqui para a gente adotar. Acredita Greco, tá bom, Rogério Greco, que o julgador não possui capacidade técnica necessária para ferir a personalidade do agente. Por quê, pessoal, que ele acredita isso? Porque eu preciso de uma análise mais complexa para eu saber como é a personalidade do agente. Eu precisaria de uma perícia, de um exame mais a fundo, mais complexo. Não caberia o julgador, no caso concreto, numa análise muito apertada, saber qual é a personalidade do agente. É muito complicado extrair isso de um caso muito pequeno, de um caso concreto, tá bom? Então, dizia Greco que é incapaz
do juiz fazer uma análise de toda a vida dele, ali num breve espaço de tempo, que é no momento da sentença, tá bom? Ou seja, no julgamento dele. Seria um espaço muito curto para uma análise tão grande que é de toda a vida dele, tá bom? E eu coloquei uma observação para vocês. Se o fato já foi utilizado para maus antecedentes, eu não posso valorar novamente, tá bom? Eu só valoro uma vez só. Se isso já é mau antecedente, eu já não vou lá considerar como personalidade do agente de forma negativa. Cada agente, cada atitude, eu só valoro uma única vez, tá ok? Eu não posso considerar esses maus antecedentes como conduta ruim, como personalidade ruim do agente, assim sucessivamente. Se eu considerar várias vezes, isso seria um gritante bis in idem. Eu estaria punindo esse agente várias vezes pelo mesmo fato, e isso não pode acontecer, tá bom? Vamos lá para os motivos. Motivos são as razões que antecederam ou que levaram o agente a cometer a infração penal. Pessoal, esses motivos são muito importantes, tá bom? Porque eu tenho motivos relevantes para a prática de uma ação penal e eu tenho outros motivos que não são. Exemplo, professora, todo matar alguém, todo 121 é igual? Claro que não. Se eu falar para vocês que eu matei alguém, vocês já vão me olhar torto. Mas espera aí, vamos lá. Matou em que circunstâncias? Matou por quê? Quais foram os motivos dessa morte? Olha, eu matei porque eu pedi esse apagador e não me trouxeram esse apagador. Eu fui lá e matei. Tirei, saquei a minha arma de fogo, mirei e disparei 10 vezes no crânio do indivíduo. Pessoal, claro, olha o motivo desse crime. Imagina, por causa deste apagador, olha o tamanho desse motivo, que pequenininho, né? Então, isso não é um motivo que o juiz vai analisar e sopesar no momento da aplicação da minha pena? Claro que é. A minha pena merece ser maior ou menor por conta disso? Imagino que merece ser maior. Mas vamos lá, vamos supor que eu tenho uma filha e a minha filha ela foi estuprada. Eu cheguei no momento do ato, saquei a minha arma de fogo e disparei contra o indivíduo, ok? E aí, agora, matei igual, é um homicídio igual, é um 121 igual. Mas e agora? A minha pena merece ser alta ou a minha pena merece ser baixa? Alguma mãe ou algum pai nessa situação faria o mesmo ou não? Ou deixaria acontecer e tá tudo certo? Imagino que não, né, pessoa? Imagino que aí seria um caso de ser mais baixo. Então são esses os motivos, eu tenho vários motivos. Então os motivos, eles são de extrema importância porque eles vão ser considerados no momento da aplicação da minha pena, tá bom? Trouxe aqui um conceitinho. Motivos são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. Quando o motivo é previsto como causa de aumento ou causa de diminuição, tá bom? Coloquei exemplo. Motivo de relevante valor social, moral no homicídio, o julgador não poderá, quando da fixação da pena base, considerá-lo sob pena de acontecer o bis in idem. Pessoal, a maioria das causas de aumento, ali de diminuição, né, do meu 121, eles podem ser agravantes ou também podem ser atenuantes. Então, eu não posso, de novo, aumentar no 121 e quando eu chegar nas causas genéricas aumentar de novo ou diminuir 2 vezes, é o que nós estávamos conversando. Isso causa uma coisa chamada de bis in idem. Eu estou aumentando 2 vezes ou diminuindo 2 vezes, tá bom? Isso não pode. Eu levo em consideração os motivos, a conduta, a personalidade uma única vez. Eu não posso levá-los em consideração nas várias fases da dosimetria da pena. Se eu já considerei uma vez, não vou considerá-la nas demais, sob pena de bis in idem, tá bom? Circunstâncias. Circunstâncias diferente de elementar, tá, pessoal? Cuidado. Circunstâncias são os elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhos à configuração, influem sobre a quantidade de pena, podendo agravar a pena ou podendo diminuir a pena, tá bom? A lei aponta circunstâncias legais, ou seja, que estão na lei, que podem atenuar, que podem baixar ou que podem agravar a minha pena, tá bom? Tenho também circunstâncias inominadas, que são circunstâncias judiciais, e aqui aplicadas pelo juiz, as quais podem, de acordo com a avaliação discricionária do magistrado, acarretar um aumento ou uma diminuição. Exemplo, lugar do crime, o tempo da duração do crime, o relacionamento entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso. E eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho 5 munições à minha disposição no meu 38. Eu vejo o meu desafeto, nós começamos a discutir, eu saco a minha arma de fogo, eu aponto e eu disparo 5 vezes, tá ok?
Quando eu disparo 5 vezes, eu estou aí, vamos supor que num crime de curto-circuito, que eu estou irritada, eu olho e falo, meu Deus, o que eu fiz? Eu não poderia ter feito isso. Eu pego esse indivíduo que eu queria matar, tá? O que eu tenho dolo de matar, coloco dentro do meu carro, corro para um pronto-socorro e faço de tudo para que eu salve a vida dele. Eu faço realmente de tudo. Eu levo ele para uma clínica, para o pronto-socorro, eu dou toda a estrutura, todo o apoio necessário, inclusive faço até oração, tá bom? Para que ele possa sobreviver. Infelizmente, em decorrência desses 5 tiros, ele vem a óbito, ele vem a falecer. Perceba, o que eu queria? Matá-lo. O que eu fiz? Matei. Então eu tenho um 121. Mas perceba, pessoal, que eu tenho aqui um atenuante. Eu tenho uma causa que pode diminuir a minha pena. Por quê? Porque eu tentei diminuir os efeitos. Eu, em tese, claro, eu me arrependi. Só que esse arrependimento não foi eficaz, né? Esse arrependimento não consegui salvar a vítima. Então ele morreu, eu queria matar, ele morreu. Porém, eu tentei, de toda maneira, diminuir essa atuação criminosa, diminuir os efeitos dessa atuação. Então, eu vou ter, sim, aí, uma circunstância que pode diminuir a minha pena, tá ok? Essas são as circunstâncias judiciais. Eu vou levar em consideração todas essas circunstâncias, tá bom? Que podem advir da lei, que já me diz que vai diminuir, ou que podem advir aí do juiz, que ele discricionariamente vai analisar, tá bom? Consequências. Vamos lá. Coloquei já situações para nós estudarmos. A morte de um pai de família que sustentava a família e o atropelamento que deixa a pessoa paralítica. São situações que devem merecer a consideração do julgador no momento em que for encontrada a pena base. Vamos lá, pessoal. Por que nós vamos nortear isso? O que é mais grave? Eu deixar um pai de família que sustenta a família paralítico ou eu deixá-lo morto? O que seria mais grave? Para a gente diminuir ou para a gente aumentar essa pena? Claro, matar este pai de família é muito mais grave do que deixá-lo paralítico, né? Nós até irracionalmente podemos pensar, nossa, tem situações que é melhor morrer do que ficar, né, acamado, paralítico. Mas, pessoal, em tese, se ele está paralítico, pode ser até que ele receba aí uma remuneração, uma pensão, um auxílio, algo do tipo que ele possa continuar, mesmo que indiretamente, sustentando a família dele. Morto é mais difícil, tá bom? Morto, isso é mais difícil. Então, são circunstâncias e consequências que nós precisamos analisar na hora da dosimetria da pena, tá bom? Coloquei uma observação doutrinária aqui para vocês também. Os crimes contra a administração pública são os que estão entre os que trazem mais consequências para a sociedade. Claro, né, pessoal? Os crimes contra a administração pública são consequências amplas, atinge toda a população. Então, não é uma pessoa específica, não é uma consequência concentrada, é uma consequência ampla. Então, esse tipo de consequência em crimes contra a administração pública tem que ter, sim, uma observação do magistrado, tá bom? Ele vai medir, esse julgador vai medir, a fim de justificar o aumento da pena base, além do limite do tipo penal. Comportamento da vítima. Vamos lá. Pessoal, muito se discute em relação à vitimologia sobre o comportamento da vítima. Porém, no momento da fixação da pena base, o juiz vai levar em consideração, sim, o comportamento da vítima, tá ok? Claro, eu vou fazer análise sempre buscando beneficiar o réu. Eu nunca busco o prejuízo do réu, mas o comportamento da vítima, em que pese aí a sociedade falar que a vítima não é culpada, que ela pode fazer o que ela quiser e que isso não justifica a infração penal, o que eu acho que é verdade, é um tipo de circunstância que tem que ser analisada no momento, tá ok? No momento da fixação da pena base do infrator. Vamos lá entender isso aqui. É matéria de vitimologia e a vitimologia ganhou uma situação dentro do Código Penal muito importante. Por quê? A vítima era deixada de lado há um tempo atrás e hoje a vítima virou protagonista. Nós temos essa protagonização, essa proteção da vítima hoje em dia, tá bom? Dentro do Código. Então, nós vamos precisar analisar este comportamento para deduzir se o réu vai ter uma pena maior ou menor conforme o comportamento da vítima, tá bom? São análises que o juiz pode fazer. Então, vamos lá. Quando presente, essa análise vai ser sempre favorável ao réu. Claro, é aquela situação em que estimula a prática de um crime. Exemplo, a vítima mente dizendo que tem muito dinheiro. É uma vítima que mente para um estelionatário que tem muito dinheiro. O indivíduo, se aproveitando dessa mentira ou pensando que essa mentira é uma verdade, tenta aplicá-lo um golpe, tá ok? Um estelionato aí pode ser na modalidade tentada. Pessoal, claro, a vítima estimulou,
para que isso acontecesse? Sim, se a vítima desde o começo dissesse que é pobre, o indivíduo nunca teria praticado essa tentativa de estelionato. Então percebam que o comportamento da vítima influi sim, tá ok? Nessa questão aí do crime. E o juiz vai levar em consideração quando for para beneficiar o réu. Em direito penal, nós adotamos sempre critérios que beneficiam o réu. Vamos lá. Suponhamos que a vítima esteja se comportando de forma inconveniente e por esta razão a gente se irrite e agrida. Descartando a possibilidade, por exemplo, de ter agido sob legítima defesa, pois não havia qualquer agressão injusta, o agente somente cometeu o delito em virtude do comportamento da vítima. Ele merece mais ou menos pena? Esta é a análise, pessoal. Claro, nesse caso aqui, e óbvio, pessoal, eu não estou falando de um caso concreto, é apenas uma suposição, apenas um exemplo. Ele merece aqui uma pena menor, porque o comportamento da vítima influiu para a prática do crime, tá bom? Atenuantes e agravantes. Pessoal, quando eu falo em atenuantes e agravantes, elas podem ser genéricas ou específicas, tá bom? Classificarei como genéricas se estiverem lá na parte geral do código, do artigo 1º até o 120, tá bom? E elas são consideradas específicas quando previstas na legislação penal especial, aplicando-se apenas a alguns crimes, tá bom? Não tem agravante e atenuante na parte especial do Código Penal. Tenho na Lei de Crimes Ambientais, tá bom? Tenho na Lei de Crimes Ambientais. Vamos lá. A pena não pode ultrapassar os limites legais, teoria das margens. Eu tenho um limite que o legislador já deu. Exemplo, 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Essa é a minha margem, tá bom? Teoria das margens, o legislador já estipula a quantidade de pena para cada tipo penal. Então vamos lá, a pena não pode ultrapassar os limites legais. As agravantes não podem elevar a pena acima do máximo e a atenuante não pode trazê-las abaixo do mínimo. Então vamos lá. Isso é muito importante. Quando eu tenho agravante e atenuante, não podem ir além e nem a quem, tá bom? Coloquei um caso para vocês. Há um caso em que o juiz reconhece uma agravante e uma atenuante, mas ela não altera a pena? Sim, quando o juiz já usou ela lá na primeira fase, tá bom? Aqui, ele já aplicou uma vez. Lembra que eu falei para vocês? Se ele já aplicou uma vez, se já foi utilizado uma vez, eu não utilizo novamente, tá bom? O Código Penal não nos traz quanto de aumento ou quanto de diminuição lá na parte genérica. Deve ser utilizado o percentual de 1/6. Então, pessoal, lembra que quando nós estamos falando de causa de aumento, causa de diminuição, o percentual que deve ser aplicado é de 1/6. Isso já foi consolidado lá no julgamento do mensalão, tá bom? Isso já foi consolidado pelo STF quando do julgamento do mensalão. Vamos lá. Agravantes genéricas, preciso que vocês abram aí o 61 e o 62 do Código Penal. Para que nós estudemos elas, preciso que estejam abertas, tá bom? Trouxe aqui no slide, mas eu preciso que vocês grifem, preciso que vocês façam anotações, porque quando cai o 61 e 62, cai letra de lei, tá bom? Vamos lá. As agravantes genéricas estão previstas no 61 e no 62, num rol que taxativo, pessoal. Só pode ser agravante ou atenuante aquelas que estão descritas no 61 e 62. Apenas aquelas da lei, tá bom? Eu não tenho como inventar, tirar do bolso alguma outra, não dá. Eu preciso extraí-las do 61 ou do 62, tá bom? São de aplicação compulsória. O que quer dizer isso, professora? De aplicação compulsória? O juiz é obrigado a aplicá-las, tá bom? O juiz é obrigado. Elas prejudicam o réu e por isso não admitem analogia. Claro, toda vez que eu aplico 61 e 62, pessoal, eu estou agravando a pena dele, eu estou fazendo com que a pena dele se altere, tá bom? Que agrave a situação dele. Por isso que eu não admito tirar uma do bolso, tem que ser só aquelas circunstâncias que ali estão. No direito penal, nós não admitimos nada em desfavor do réu. Analogia e malum partem não se admite em direito penal, tá bom? Então vamos lá. Coloquei, sempre aumentam a pena, salvo os elementares do crime, né? Claro, se já é uma elementar do crime, já está a pena lá descrito, o legislador já nos trouxe a pena, tá bom? Exemplo, infanticídio. Infanticídio é o 123, beleza? 123 do Código Penal.
matar a mãe, matar o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob o estado puerperal. Dá para eu agravar essa pena em razão de ser uma criança? Não, pessoal, porque ser criança, ser nascido naquele momento, durante ou logo após o parto, já é uma elementar do crime. Imagina que eu vou colocar outra agravante por ser criança. Não, não tem outra agravante por ser criança. Isso já é uma elementar. Ela por si só já me traz a pena. Eu não vou agravar por este motivo, ok? Eu não vou agravar pelo 123. Vamos lá, artigo 61, e aí não tem jeito, pessoal, é letra fria de lei, é leitura da lei mesmo, isso aqui não tem doutrina, isso aqui é a decoreba do Código Penal, sem choro nem vela. Vamos lá. São circunstâncias que sempre agravam a pena, óbvio, quando não constituírem, né, o crime, ou quando não forem elementares, ou quando não qualificarem o crime. Reincidência é uma circunstância que sempre agrava a pena. Claro, o cometimento aí de uma outra infração penal pretérita que não está dentro do período depurador de 5 anos. Então, a reincidência é uma circunstância que sempre agrava a pena. Ter o agente cometido a conduta por motivo fútil ou torpe, isso sempre vai agravar a pena. Só que percebam, pessoal, que motivo fútil ou torpe, se eu estiver falando do artigo 121, isso aqui é uma qualificadora, não é? Isso é uma qualificadora. Então, eu não vou aplicar. Por quê? Eu não vou aplicar essa circunstância genérica que sempre agrava, porque no caso do 121 isso já é uma qualificadora. Percebam que o caput diz. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Sempre. Beleza? Salvo, leia essa vírgula aqui como um salvo, quando não constituírem ou qualificarem o crime. Motivo fútil ou torpe no 121 não qualifica? Não é um homicídio qualificado pelo motivo torpe ou fútil? É, então eu não aplico o 61 para este caso, tá bom? E as qualificadoras do 121, pessoal, só a título aí de conhecimento, elas estão elencadas praticamente todas aqui, tá? Então, para o crime do 121, que é o matar alguém, eu não vou aplicar aqui as agravantes genéricas, porque já estão qualificando o meu crime, tá bom? Então, vamos lá. Então, sempre agrava ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, tá bom? A traição, a emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, com emprego de veneno, de fogo, de explosivo, de tortura, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, né? Ou que resulte perigo comum, isso também sempre agrava para qualquer crime, tá? Isso é genérico. Contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalendo de relação doméstica, de coabitação, né? Com abuso de poder, referente ao cargo, ofício, ministério, profissão, contra a criança, e aí tá o que a gente estava falando no 123. Se eu já estou no 123, no infanticídio, que criança já é elementar do crime, eu vou agravar pelo fato de ser criança? Não, né, pessoal? Já é um elementar do crime, eu não vou agravar 2 vezes, tá bom? Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, na ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública, em estado de embriaguez pré-ordenada. O que é uma embriaguez pré-ordenada? É quando o indivíduo bebe ou ingere bebida alcoólica para cometer o crime. É o famoso sóbrio eu não tenho coragem, porém se bêbado o farei. Tá ok? Essa é a embriaguez pré-ordenada. E aí a pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação de crime ou dirige a atividade dos demais agentes, claro que é mais grave. O subordinado, em tese, do crime, ele tem uma pena menos grave do que aquele que comanda, né? Ou, mais grave ainda, aquele que coage ou induz outra em execução material do crime, ou que instiga o crime, ou que executa ou nele participa mediante paga e promessa de recompensa. Mediante paga e promessa de recompensa, é muito comum acontecer nos crimes de homicídio, né, pessoal? Porém, novamente, mediante paga ou promessa de recompensa, como eu já apliquei lá no 121, eu não vou aplicar essa agravante genérica aqui do 61. Da mesma forma que nós temos as agravantes genéricas, nós temos as atenuantes também, que são aquelas que diminuem a pena do acusado. Pessoal, quando eu vou agravar a pena dele, eu só posso agravar em hipóteses taxativas, tá ok? Por que hipóteses taxativas? Porque eu não posso tirar do bolso uma situação surpresa para agravar a pena dele.
em direito penal, nós sempre vamos beneficiar o réu. Agora, para atenuar, para diminuir a pena dele, eu posso, tá? Para diminuir a pena dele, eu tenho um rol meramente exemplificativo, cabendo analogia, inclusive, tá ok? Por quê? Porque essa analogia vai ser em bonum partem, vai ser para beneficiar o réu. Então, vamos lá, 65 e 66, temos aí um rol exemplificativo, beleza? 65 são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ou seja, que vão sempre reduzir a pena. Ser o agente menor de 21 anos. E cuidado com isso, pessoal. 21 anos na data do fato, tá ok? Então, 21 anos na data do fato. Na data do fato. Ou maior de 70 anos na sentença. Na sentença. Beleza? Se no momento que ele cometeu a infração penal ele tem menos de 21 anos, isso é uma atenuante. Se no momento da sentença, da prolação da sentença de primeiro grau, ele tem mais do que 70 anos, isso também atenua a pena dele, tá ok? O desconhecimento da lei. Isso também é uma causa que atenua. Muito cuidado com o desconhecimento da lei, tá, pessoal? A lei, a nossa própria legislação penal já diz que a lei é inexcusável. Eu não posso alegar o desconhecimento da lei. Só que quando nós falamos em desconhecimento da lei, nós precisamos lembrar da esfera injusta do profano. Professora, o que é a esfera injusta do profano? É eu saber o que é certo e o que é errado. Aquele agente que tem capacidade de discernir entre o certo e o errado, de conhecer a legislação, de conhecer a lei, eu não preciso dizer que ele conhece os tipos penais, as combinações de pena, que ele é um jurista, um aplicador do direito. Não é isso. Que ele tem a capacidade de saber que aquilo é certo e é errado, já me basta, tá ok? Para poder falar. Claro, vai alegar o desconhecimento da lei? Vai alegar o desconhecimento da lei. Deixa de ser crime? Não, mas atenua a pena, tá ok? Não deixa de ser crime, mas atenua a pena, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo, professora. Lembra daquele jargão também, o brocardo, achado não é roubado? Quem perdeu é relaxado, não era assim que a gente falava? Que achado não é roubado e quem perdeu é relaxado. Pessoal, se você achar alguma coisa, você precisa devolvê-la. Professor, mas eu não sei de quem é. Não interessa, devolva na autoridade policial mais próxima a você, tá ok? Se você encontrar um objeto, você não pode pegar para si porque achado não é roubado. Achado realmente não é roubado, mas é apropriado. E este crime de apropriar-se indevidamente do objeto de outrem está descrito como conduta criminosa no Código Penal. Então, vamos supor que você está andando na rua e você encontra este relógio aqui. É o meu relógio. Você não sabe que é meu. Você está andando na rua e encontra ele. Ó, coloca ele no braço e anda de boa. Fala, achei um relógio. Pessoal, o seu dever legal, a sua obrigação dita em lei é devolver este relógio num prazo de 15 dias, tá ok? Para a autoridade competente. É de entregá-lo à autoridade competente em 15 dias. Se você não entrega, está com o meu relógio, e por acaso eu vejo o meu relógio com você e chamo a polícia, você vai ser levado. Você vai ter que explicar o motivo de você estar com esse relógio. E provavelmente, diante aí do seu relato que encontrou, vai ter uma imputação criminal. E aí você vai falar, mas eu não sabia que tinha que devolver, eu achei que achado não era roubado. Tá vendo? Tá alegando o quê? Desconhecimento da lei. Isso é uma causa que atenua a pena, tá ok? Claro, a lei é inexcusável, mas nestes casos em que a população não consegue conhecer os tipos penais, distinguir o certo do errado por questões culturais ou qualquer outras questões, nós podemos sim alegar o desconhecimento da lei como causa que atenua a pena do agente, tá bom? Seguindo, quando ele procura por sua espontânea vontade com eficiência após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou, antes de ser julgado, reparar o dano. E aqui, pessoal, entra naquele velho exemplo que eu sempre dou a vocês. Eu mato uma pessoa por um motivo qualquer e me arrependo logo depois e tento a todo custo salvá-la, tá ok? Ou reparar o dano que eu causei. Então, nesse caso, eu vou ter uma atenuante chamada de genérica, tá bom? Cometido o crime sob coação, claro, eu podia resistir, mas não resisti, tá bom? Incumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Eu posso sim ter uma atenuante nesse caso, tá bom? Ter confessado espontaneamente perante a autoridade a prática do crime. Pessoal, a confissão espontânea, ela é uma atenuante, tá bom?
O indivíduo que pratica uma infração penal e confessa espontaneamente a infração penal, ele tem a seu favor uma causa atenuante, uma ótima causa atenuante, inclusive, tá bom? Cometido o crime sob a influência de multidão ou tumulto, claro, mas que não provocou. Artigo 66. A pena, e eu vou apagar aqui para ficar mais legível para vocês. A pena pode ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, tá bom? Embora não prevista expressamente em lei. Que tipo, professora, de circunstância relevante anterior ao crime? Pessoal, qualquer circunstância anterior ou posterior que possa ter levado o agente à prática da infração penal, tá ok? A lei não me diz qual é. Ela não precisa, na verdade, me dizer qual circunstância é essa. Basta que eu comprove essa circunstância e eu farei jus a essa atenuante, tá ok? Vamos lá. Tem algumas circunstâncias que elas preponderam, que elas têm um valor maior na hora da dosimetria da pena, na hora da aplicação da minha pena. Então, vamos lá. No caso concreto, eu tenho um agravante e um atenuante. O que eu faço? Regra geral, compenso. Se eu tenho um agravante e uma atenuante, eu risco a minha agravante e eu risco a minha atenuante. Continuei ali zerada, tá bom? Faço a compensação. Uma atenuante neutraliza uma agravante. Exceção. Tem circunstâncias que preponderam, tá? Os motivos, a reincidência, a personalidade. Elas vão preponderar. Então, eu vou levar em consideração e prepondero sempre a idade, o motivo, a reincidência e a personalidade do agente. São as minhas circunstâncias que preponderam no caso concreto, que eu vou colocá-las acima das demais no momento da análise, tá bom? 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade ou da reincidência. Nada mais é, pessoal, 67, do que esse destrinchamento que eu coloquei aqui para vocês. Idade, motivo, reincidência e personalidade são sempre circunstâncias preponderantes. O 67 te diz isso com uma outra língua, porém eu destrinchei para vocês quais são as circunstâncias preponderantes de um crime, quais serão analisadas no momento aí da dosimetria da pena, da aplicação da pena, tá ok? Vamos lá, para as causas de diminuição e as causas de aumento. Também podem ser genéricas e específicas, tá? As causas de diminuição ou de aumento, quando eu falo que elas são genéricas, estão previstas lá na parte geral do Código Penal. Abro o Código Penal e aplico para todos os crimes indistintamente. Se eu disser para vocês que são específicas, elas estão previstas na legislação extravagante, tá ok? Se forem específicas, estão previstas lá no tipo, nas legislações extravagantes. Vamos lá. Primeiro, quando eu falo para você, é um homicídio qualificado, pessoal. Qualificadora é algo que vai aumentar a minha pena, vai fazer com que a minha pena suba do patamar indicado no momento da dosimetria, ok? Aqui, quando eu falo para vocês de qualificadoras, a pena pode ultrapassar os limites legais, a minha margem. Por exemplo, artigo 121. Artigo 121. Pena de 6 a 20 anos. Se ele é qualificado, eu posso ultrapassar os 6 a 20 anos sem problema nenhum, tá ok? Por quê? Porque o legislador fala para mim, expressamente dentro do Código Penal, que eu posso fazer isso. Ele expressamente me diz que em caso de qualificadora, eu posso expressamente aumentar essa pena, tá ok? Ele amplia as minhas margens. Por exemplo, ele me diz no artigo 121 que matar alguém é de 6 a 20 anos. Se for por motivo torpe, ele vai falar para mim, por exemplo, que é de 20 a 30. Pronto. Posso aumentar? Posso, porque o meu legislador aumenta a minha margem dentro do próprio tipo penal. Eu tenho a teoria das margens e o juiz vai sempre se valer desse quantum que o legislador, já colocou para mim dentro do código. Claro, se eu tenho uma qualificadora, o legislador aumenta a minha margem, então a minha pena pode ir além, tá bom? Vamos lá, seguindo. Pluralidade de causas de aumento ou diminuição. A gente vai encontrar isso lá no 68, parágrafo único do Código Penal. Novamente, abra o Código Penal, pessoal.
Me acompanhe pelo Código Penal para que essa matéria fique mais simples para vocês. A matéria em relação a penas ou a aplicação de penas e sanções, ela não é uma matéria tão fácil porque ela tem muitas nuances. Não dá para vocês decorarem todas as causas que aumentam, que diminuem, que qualificam, que majoram um crime. Não dá, isso é muito amplo. Então eu preciso que vocês entendam as causas para que no momento específico da resolução das questões, vocês saibam quais aumentam e quais diminuem. E como que o juiz pode fazer para aumentá-las e diminuí-las? Qual é o momento para isso? Então eu preciso que vocês entendam o contexto geral e vão me acompanhando aí pelos seus artigos de lei, tá bom? Então vamos lá, qualquer uma observação. Pluralidade de causas de aumento ou diminuição que nós vamos encontrar lá no 68, pessoal. Quer dizer, eu tenho uma na parte geral, mais uma na parte geral. O juiz vai aplicar as duas, tá bom? Se eu tiver uma na geral e uma na especial, o juiz aplica as duas. Se eu tenho as duas na parte especial, o juiz pode aplicar somente uma delas, tá bom? Mas se ele escolher aplicar só uma delas, ele vai ficar com a causa que mais aumente e, se for diminuição, com a causa que mais diminua, tá bom? Nesse caso aqui, quando eu tenho uma na especial mais outra na especial, o juiz pode aplicar somente uma delas, a que mais aumente ou a causa que mais diminua, tá bom? Ele pode, ele não deve. Isso é a critério do magistrado, ele pode no momento da dosimetria da pena, tá bom? Isso aqui é a critério do juiz. Se eu tiver uma causa de aumento ou diminuição na parte especial com outra na parte especial, ele pode optar por aplicar apenas uma delas. A que mais agrava, se eu tiver duas, né? Duas causas de aumento, a que mais aumente, e se eu tiver duas de diminuição, a que mais diminua, tá bom? Claro, ele vai fazer isso sempre que for beneficiar o réu. Isso é sempre em benefício do réu, tá bom, pessoal? E aqui nós finalizamos mais uma etapa da nossa aula de penas, de sanções penais, e nós vamos estudar aí na próxima aula os cumprimentos de pena, nossos regimes de pena, tá bom? Um forte abraço e até mais! Clique like.